esperança de que a espiritualidade tem encaminhado bastante irmãos aí para a gente estudar juntos, né? Sejam bem-vindos sempre. Vamos à nossa leitura inicial aqui. É o livrinho Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, colaboração de Chico Xavier, item 116. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isso foi a palavra de Jesus dita, escrita por Lucas, no capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias, no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam aquele qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século estabeleceu-se um intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Tudo há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho da existência humana, da experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do espiritismo evangélico não são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrenas? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Sugestivo. Eu aproveito, convido a todos a continuarmos com os nossos pensamentos ao Mestre amado Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade, Senhor, pedindo ao mesmo tempo as suas bênçãos, que possa iluminar a todos, que possa nos dar sabedoria, serenidade, para sermos assertivos nos nossos passos. Que possa, nessa noite, nosso colaborador, Rodolfo, trazer esse tema para nós, que também receba o seu amparo e proteção. E juntos, numa comunhão de pensamentos, de elevação, do amor e da fraternidade, podemos nos unir sempre em torno da sua obra, querido Mestre. Obrigado, Senhor. Fique conosco e que assim seja. Assim seja. Nosso amigo Rodolfo vai nos brindar hoje com suas palavras. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje é bastante teórico, né? Porque a gente não sente raiva,
não fica chateado, magoado, zangado, marcado, ferido, triste. Mas, enfim, a gente precisa falar disso. Afinal de contas, nós somos espíritos de terceira ordem, longe ainda de dominarmos e de domarmos as nossas paixões. As nossas emoções, elas são necessárias à nossa estada aqui na Terra. Nós precisamos dela para sobreviver. Quando a gente era espírito menos adiantado ainda, mais ainda. Porque se a gente não ficasse com medo, por exemplo, você imagina, vir uma aranha, um lagarto, um tigre de dente de sabres, né? Eu não tenho medo, a gente não ia estar chegando aqui hoje, a humanidade não ia ser humanidade. É um exemplo apenas, mas realmente as emoções são muito necessárias para a sobrevivência nossa como espíritos encarnados aqui, nesse mundo de provas e expiações. Cada emoção básica, essas são as emoções básicas, né? O medo, a raiva, o nojo, né? O nojo é mais, por exemplo, você vai comer uma coisa que está estragada, envenenada, você tem que ter essa emoção de, preciso me livrar disso, porque senão eu vou morrer, não é? Da tristeza também é muito importante, porque a tristeza nos permite dar um tempo para nós repensarmos o que estamos ali sentindo e redirecionarmos a nossa vida e dar feedback para o próximo também, dar um retorno para o próximo que nós não estamos bem, para ele também nos dar um tempo. É muito útil essa emoção, como também a alegria. A alegria também dá retorno para o próximo e para nós mesmos, que a gente está gostando daquilo, reforço positivo, que a gente quer fazer de novo. A raiva, eu vou falar daqui a pouquinho dela, então nós não precisamos tocar nesse assunto. Mas são emoções importantes para a sobrevivência nossa como humanos. A raiva, ela vai desde uma simples irritação até uma cólera, uma ira que explode em nós e no próximo. A raiva é também um sentimento muito necessário, porque ele pode nos tirar de alguma situação, por exemplo, de um abuso, né? Você está sofrendo um abuso, se você não tiver raiva, você vai ficar naquele estado e não vai sair dele. Tem gente bastante jovem aqui, não vai ter assistido o filme E o Vento Levou. Já viram o filme O Vento Levou? Já viram o filme O Vento Levou? Quando a Scarlett O'Hara, ela fala, juro que não passarei mais fome. Lembra disso, não? Lembra disso? Ela estava com raiva, não tá? Oi? Juro que não passarei mais fome. Ela levanta o braço assim. Ela estava com raiva de ter passado fome, não é? Mas aquela raiva foi uma raiva positiva, que fez com que ela lutasse e saísse daquela, nunca mais passasse fome. Ou seja, ela fez um juramento ali que ela acabou cumprindo, né? Mas é uma situação boa. O ruim da raiva é quando há os exageros. E aí acaba fazendo mal para nós e para as outras pessoas. A gente vai falar disso a seguir. Mas é um sentimento, como os outros também, importantes para nós. A gente não deve negar isso, né? E aí, de onde vem algumas coisas que ocorrem conosco, né? Que pode nos dar esse sentimento de raiva, né? Então, você está fazendo uma prova, o professor coloca um monte de pegadinha ali na prova, não é? Dá raiva, não dá? Não sei se vocês já fizeram alguma prova assim, que você sabe pra caramba, mas tem um monte de coisas ali que não tem nada a ver e você acaba repetindo ou tirando uma nota baixa. Frustração. Então, a frustração, ela aciona a raiva em nós também, né? Também as desigualdades, as injustiças, elas geram raiva. E aí temos que tomar um certo cuidado com o conceito de injustiças, porque tem gente, né, que eu conheço, também uma coisa que eu luto em mim, né, que é aquele mal entendido dos bem-aventurados que tem sede de justiça. Na verdade é sede de justeza, de perfeição em nós e não no outro, porque tem muita gente que fala assim, eu tenho muita sede de justiça, então eu fico revoltado porque as coisas não estão legais. Não, a gente tem que mudar em nós primeiro, e não exigir que o outro mude alguma coisa que a gente não gosta nele.
E também as ameaças, essas situações horríveis que ocorrem de vez em quando, dá também raiva, porque é uma situação injusta também, e é uma situação que alguém está abusando da posição dele, né? E outra coisa também que dá raiva são as ofensas, né? Ofensas diretas ou indiretas. Aqui é uma ofensa de trânsito, que quando você está numa fila de 50 quilômetros, né, num tipo de congestionamento, alguém passa pelo acostamento, aquela pessoa vai causar um outro gargalo ali na frente, que vai gerar mais atraso ainda. E a pessoa está fazendo o quê? Ela está roubando o tempo de todo mundo que está atrás, porque ele se acha o perfeito, o maravilhoso, o lindo, que só ele tem o direito de passar na frente de todo mundo na fila, tipo cortando fila, né? E isso também dá uma certa raiva nas pessoas, não dá? Não sei se vocês acham legal alguém cortar a sua frente, né? E aí a gente tem que pensar, né? Se eu não quero para mim, eu também não vou fazer para os outros. Essas são situações que deixam a gente um pouco chateados, né? E o ressentimento, o que é o ressentimento? O ressentimento é aquela mágoa, aquela amargura, um rancor que deixa a gente meio estacionado. A pessoa não consegue sair da situação, meio que deprimido mesmo. É como se fosse uma raiva meio continuada que não se resolve, ou uma tristeza profunda que acaba virando um rancor. É uma mistura de raiva e de tristeza aí que acaba se acumulando, e a pessoa acaba entrando numa situação de looping, né? Que ela acaba não conseguindo sair daquela situação. E os gatilhos, os ressentimentos do ressentimento e da raiva, alguns deles são comuns, né? Então, uma situação de injustiça, de frustração, de ameaça, onde uma pessoa que tem menos força ou menos poder do que a outra, relativamente, numa situação, acaba sendo reprimida por ela de maneira bem forte. Isso gera um ressentimento. Depois que essa situação ela termina, ou mesmo ao longo da situação, gera um ressentimento, uma mágoa, um rancor bastante grande da pessoa que tá fazendo esse tipo de atitude. Uma outra coisa também que gera o ressentimento é a opressão. A opressão continuada de um chefe, de um professor, de um líder. Ele também, isso também gera ressentimento também. Porque geralmente essa opressão, ela vem seguida de violência verbal, de violência física, às vezes, e realmente é bastante grave. Uma outra maneira também é a ofensa repetida, e aí, às vezes um pouco diferente da raiva, né? Que a raiva pode ser uma coisa realmente pontual, né? Aqui a ofensa é uma coisa repetida, é uma coisa direta à pessoa, e aí a mágoa, o ressentimento contra essa pessoa que está ofendendo continuadamente. E hoje fica mais fácil, né, ofender com a internet, né? Porque acaba a pessoa tendo coragem de falar absurdos ou de ofender pessoas que às vezes ela nem conhece. Aí coloca aquelas postagens horrorosas, bomba, né, em Instagram, em YouTube, em lugares assim que pessoas ficam muito afetadas, inclusive por isso. Eu conheço casos de pessoas que pararam de postar coisas porque fica vendo reação dos outros ali e entra nesse estado aí de querer a aprovação do outro e não tem, e por isso ela acaba saindo mesmo da rede, né? E são pessoas que às vezes ajudam os outros e não conseguem lidar com isso. Uma outra coisa também que dá ressentimento também nas pessoas é a dor sofrida de maneira continuada, né? Então, a pessoa culpa alguém que supostamente causou a dor nela, ou física ou psicológica, também é um motivo de ressentimento, né? Que a gente observa. E aí, também é uma coisa interessante com relação ao descontrole dos sentimentos, né? Porque a raiva a gente já viu que pode ser uma coisa boa, né? E às vezes, muitas vezes não é,
porque a gente acaba descontrolando, e aí esse descontrole tem bastante gente que confunde um pouco, né, ainda mais no meio espírita, né, falando, mas eu sou assim porque a minha carne é fraca, porque eu reencarnei nessa situação, né? E tem uma passagem no livro Céu e Inferno, onde Kardec discorre sobre esse assunto, né? Dizendo que não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco, ou seja, não adianta a gente colocar desculpa na nossa carne, né, que nós fizemos alguma coisa porque a gente não consegue resistir. Na verdade, assim, o conceito se eu tenho aquele desafio nessa vida, de uma forma ou de outra eu consigo fazer melhor. Tá? Então, essa desculpa ela não serve, né? Eu reencarnei, eu sou assim, eu nasci assim, como Gabriela, também vocês são jovens, também nunca ouviram essa música, né? Da Gabriela, o complexo de Gabriela, aquela pessoa que não quer mudar. E o Espiritismo, ele é sobre realmente mudança, sobre evolução. Quando a gente fala de reforma íntima, o termo reforma é mudança para melhor. Em português é mal interpretado, tem gente que não gosta desse termo, mas também tem essa conotação. Se você for lembrar, os mais antigos lembram de reforma da Previdência, reforma de planos econômicos, que nunca melhorava nada, na verdade só piorava para nós, mas a intenção deles era dizer que ia melhorar, né? Então usava o termo reforma. Então reforma é uma mudança para melhor, e não dá para a gente fazer reforma íntima, para a gente melhorar, para a gente se transformar, ou como dizia Paulo, né, abandonar o homem velho, né, e vestir o homem novo, se vestir do homem novo, sem um esforço para isso, sem uma mudança efetiva. Então é importante nós entendermos que nós não conseguimos estar sempre certos por sermos espíritos imperfeitos, né, de terceira ordem, e precisamos mudar. Então, se a gente tem, por exemplo, raiva, porque a gente acha que a gente está sempre certo e o outro está sempre errado, aí a gente realmente precisa estudar um pouquinho de espiritismo mesmo, porque para entender que nós não conseguimos estar sempre certo, gente, a não ser que a gente veio numa missão especial aqui nessa vida, nós não somos espíritos que realmente superiores, e portanto nós temos oportunidade sim de melhorarmos. E aí também é importante entender que é claro, né, tem pessoas que vêm com desafios complexos de, por exemplo, transtornos, de neurodiversidade, de coisas que realmente dificultam a caminhada da pessoa e deixa mais difícil ainda isso, né? Mas a gente sempre consegue melhorar um pouquinho, mesmo com ajuda psicológica, etc. Sempre dá para melhorar, né? Não é fácil, claro que não é fácil. E aí eu estou falando isso por quê? Porque tem a questão da obsessão, né? Porque tem gente que às vezes mistura, acha que tudo é obsessão, que tudo não, às vezes realmente não é. Às vezes é um desafio que a pessoa veio mesmo para vencer, e é muito difícil. Então a gente tem que valorizar e entender, para a gente não julgar o próximo com a facilidade que nós julgamos, porque nós temos essa característica de julgar o outro bem facilmente, e a gente é muito indulgente, exatamente o oposto que o Espiritismo pede, né? A gente pede para que a gente seja indulgente com o próximo e mais duro conosco mesmo, né? Então entender que a obsessão é um processo, também agora falando de obsessão, que todos nós passamos por ele, né? É muito difícil a gente não ser obsidiado, porque como nós somos espíritos imperfeitos, a gente acaba atraindo irmãozinhos que se sintonizam no canal do nosso defeito. Então nós temos alguns defeitos, alguns vícios, algumas manias, alguns mau hábitos, né? Que acabam atraindo irmãos que têm aquele mesmo problema, e isso acaba ainda nos complicando mais ainda. Eu não vou entrar em obsessão aqui, porque não é o tema da palestra, é um tema bastante longo, né, oceânico, mas só para entender que a obsessão não é desculpa também para a gente não fazer nada, ao contrário, né, a partir da hora que a gente busca melhorar, busca fazer o bem a nós e ao próximo, abandonar os velhos hábitos ruins, o nosso obsessor ele vai procurar outro mais fácil, com certeza.
E isso pode estar ligado também à cólera e ao ressentimento também. Então, não usar isso como muleta. É importante a gente não terceirizar o nosso caminho. Então, a gente achar que eu não tenho livre-arbítrio, que é destino, né? Confundir um pouco as coisas. O fato de a gente não se lembrar do que a gente combinou lá em cima, não quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio. Tem até uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, eu acho que é 258, que ela fala da escolha das provas, e lá coloca que para muita gente, né, eu entendo dessa maneira, o fato de nós escolhermos as nossas provas lá no outro plano espiritual é o nosso livre-arbítrio. Olha que interessante. Ou seja, às vezes eu limito tanto o livre-arbítrio aqui como encarnado, porque eu pedi isso. Eu pedi isso lá em cima, eu pedi alguma prova, alguma coisa que vai me limitar o livre-arbítrio. Não quer dizer que eu não tenha o livre-arbítrio, eu como espírito eu tenho, mas nessa encarnação eu pedi uma prova que faz com que dá a impressão que eu não tenho tanto livre-arbítrio assim. Lembrando que o livre-arbítrio, ele é proporcional ao nosso estado moral e intelectual também, né? Então, à medida que eu vou avançando, o meu livre-arbítrio vai ficando maior, não menor. Como nós somos ainda espíritos imperfeitos, a gente não tem tanto livre-arbítrio assim, mas temos sim as escolhas sobre as nossas emoções. Mais ou menos, mas a gente tem. Então, dizer que eu segui o caminho X ou Y por causa de obsessor, ou por causa... Não, eu segui porque eu escolhi. Tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, realmente lá ele coloca uma coisa interessante que pouca gente no Espiritismo às vezes se atenta, né? A maioria das nossas aflições são dessa vida mesmo, não é de outras vidas. A maioria, está escrito lá. E eu concordo. A gente que acaba tomando um caminho, né, enveredando num caminho, enveredando num caminho complexo, e aí esse caminho complexo me leva a outro, e eu desvio do caminho aqui. E é a gente que fez isso. E aí, ao longo, como eu estava falando, né, de escolha das provas e tal, é interessante entender que eu estava também colocando que nós somos espíritos imperfeitos. Tem também uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos, se não me engano é 191, que ele coloca que o fato dos homens primitivos terem as paixões é sinal que eles estão já desenvolvidos como alma, ou seja, a paixão, mesmo não sendo boas paixões, é característica do espírito no começo da caminhada delas, más paixões, né? Se a gente não as tivesse, nós seríamos espíritos puros. Então, aparentemente, é uma das provas que a gente tem que passar. Nós temos que passar por essa prova de domar as nossas paixões. Eu usei o termo domar, né? Até conversei a respeito disso, quando veio o tema para mim, porque a gente vencer a raiva é muito complexo, né? Até tem aquela outra chamada também que diz, né, que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para domar as más tendências. Então, se a gente fizer esforço, a gente já está caminhando, não é? E desde de que nós éramos espíritos bem ainda primitivos, a gente tem essas más paixões e, no caso, algumas delas eram até necessárias, né? Se a gente reagisse de maneira muito, muito light, a gente acabava sendo realmente devorado ou era instinto, né? E aí, se vocês já assistiram os Flintstones, né? Na verdade, os Flintstones somos nós hoje, nessa passagem da pedra, mas é a gente, né? Então, assim, hoje a gente está nesse estágio aqui, né? A gente não tem o domínio ainda de nossa raiva, de nossas paixões. Somos ainda espíritos mais próximos, infelizmente, do animal do que do anjo. Essa é a realidade, como dizia Emmanuel. E estamos no caminho. Então precisamos trabalhar isso, né? À medida que a gente vai caminhando na nossa evolução espiritual, a gente vai se despojando
das más paixões, mas é uma coisa gradual, não é de uma hora para outra, nós não vamos sair, né? Não é porque tem muita gente que acha que morreu a gente vira santo, né? Quando eu era católica, a gente falava isso, né? Morreu, vira santo. Não é assim que funciona. É ao longo de várias encarnações que a gente vai devagarzinho melhorando. E aí a importância de nós tomarmos consciência da necessidade de mudar para não perder essa encarnação. Senão daqui a pouco a gente volta, faz tudo de novo e volta e não passa a situação, só vai piorando os nossos problemas. E aí, não é porque, por exemplo, quando a gente for espírito puro, ok, a gente não vai ter mais inveja, não vai ter mais vaidade, orgulho, não vai ser mais egoísta, né? Nem ciumento, etc. Não vamos ter mais as más paixões, beleza. Mas não quer dizer que um espírito puro, ele é um bloco de gelo. Mesmo Jesus, quando estava encarnado, ele se manifestou várias vezes contra a hipocrisia dos fariseus. Inclusive, e também contra algumas reações dos seus apóstolos. Não sei se vocês se lembram, essa passagem do Vinde a mim as criancinhas, né? Eles queriam bloquear ali Jesus, ele fala, deixe vir as criancinhas, né? Ele não falou, ô camarada, cabeção, eu já não falei para você não ficar controlando o que eu estou vendo ou não estou vendo, não falou dessa maneira, ele falou de uma maneira gentil, bacana, né? Então é importante a gente entender isso, né? Nós podemos fazer algumas coisas assim como Jesus, ou seja, sermos gentis e firmes, é possível sermos gentis e firmes. Muita gente confunde, né? Se eu for muito gentil, o pessoal vai passar por cima de mim. Não necessariamente. É só a gente colocar limite de maneira bastante clara. Há maneiras e maneiras de se colocar. E Jesus foi um exemplo importante disso, né? Eu adoro essa foto aqui, gente. Eu acho maravilhosa. É bonito demais, não é? Realmente é bacana, né? Então, e aí as consequências do descontrole. Quando a gente perde a linha, além da gente perder a razão, bastante gente fala isso, né? Quando a gente perde a linha, a gente perde a razão. Mas assim, faz muito mal para nós, porque a gente se entregar à raiva e à cólera, derrama um monte de cortisol, da adrenalina em nosso corpo, e aquilo ali faz mal para caramba, muda a pressão sanguínea, muda o batimento realmente do coração, faz mal para o seu estômago, faz mal por um monte de coisa. E essas reações físicas, porque quando a gente tem raiva, a gente se prepara para lutar, e muitas vezes a gente não luta, e aí você trava toda a musculatura, tem um monte de dores que nós vamos ter por causa da raiva exacerbada. Então é importante entender isso, porque além desse problema que eu trago para mim como espírito, né? E aí o não controle da raiva, André Luiz, não sei se vocês lembram disso, quando fala de suicídio inconsciente no nosso lar, logo nas primeiras páginas, uma das coisas que eles falam lá é a raiva, o excesso de raiva. Ou seja, é um motivo de suicídio inconsciente também. E aí, o pior, eu acho pior ainda, é o efeito no próximo. Porque a raiva, a voz, né? A voz ou alguma coisa física, né? É uma violência grande e impacto. E nem nós que somos espíritos sabemos que o próprio pensamento nosso já é uma carga gigantesca de energia que afeta a nós muito mais do que o próximo, mas ao próximo também, se ele estiver numa posição de fragilidade. Não é? Então, entendermos essas consequências para a gente se motivar para domar mais ainda a raiva. E o ressentimento, né? Tem uma passagem em Efésios, acho que é capítulo 4, versículo 26, se não me engano, que Paulo pede para que a gente não deixe o sol se pôr sobre a nossa ira. Porque se a gente dorme com raiva, 1 dia, 2 dias, 3 dias, se transforma realmente em rancor, em ressentimento, e aí gera uma série de problemas, né?
Inclusive psicossomáticos, assim como a raiva, piores ainda às vezes do que a própria raiva, porque a pessoa entra num estado que ela não consegue progredir de maneira nenhuma, de depressão e de tendências até piores. Então é muito importante nós entendermos se estamos nesse estado e buscarmos ajuda, porque realmente é muito negativo, sairmos desse estado o mais rápido possível. E aí, o cuidado, porque alguns desses estados, eles nascem por pouca coisa, né? O melindre é quando a gente fica com raiva ou com rancor de alguma coisa de maneira injustificada, né? Então, exemplo na casa espírita, né? O Rafael olhou torto para mim, não venho mais aqui no Ceará, porque o Rafael olhou torto para mim. O time dele tinha perdido, gente, naquele dia. O Palmeiras não foi campeão naquele ano, ele ficou chateado. Ele não era para você que ele estava olhando feio, né, Rafael? Não é isso? Era só uma manifestação de alguma tristeza mesmo, né? E nós somos imperfeitos, precisamos entender que o próximo não está sempre atento, sempre alerta. E da mesma maneira que nós também temos problemas, o outro também tem problema. Então, o melindre, às vezes, ele é utilizado pelo nosso obsessor para nos ajudar a sair de compromissos que não são tão gostosos como ficar em casa num dia de chuva, por exemplo. Vocês são vencedores, né? É muito mais gostoso ficar em casa comendo pipoca, né? Do que vir aqui, por exemplo. E aí, o que acontece? A gente acaba sendo vítima, às vezes, de nós mesmos, não dando atenção se eu estou magoado, chateado por pouca coisa. Às vezes alguém chama a atenção para a gente de algum problema. Se alguém chama a minha atenção, gente, a gente tem que agradecer aquela pessoa que está me levantando algum defeito que eu tenho, que eu preciso melhorar, né? Se ela está fazendo isso porque ela gosta de mim, porque se a pessoa não gosta de mim, ela fica quieta, mas a maioria das pessoas não tem preparo psicológico para ouvir crítica e melindra. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é um fato isso. Não sei se a experiência de vocês é essa também. A minha é assim. A maioria não consegue ouvir crítica. E o azedume, né? Aquela pessoa que só está de mau humor o tempo todo, não dá um sorriso, talvez só na sexta-feira, 5 horas da tarde. Eu tinha uma chefe que era assim, dava sexta-feira, 4 horas da tarde, ela começava a dar risada porque não tomava cerveja. De verdade, gente. Passava a semana inteira, segunda-feira, então eu chegava perto da sala dela, porque isso ia ser mordido, né? Então, assim, gente, isso não é legal. Então, assim, se a gente tem problema de sorrir, de entender, porque, assim, às vezes, a decisão de ser feliz é nossa, porque, assim, a felicidade realmente plena não existe nesse planeta. Não dá para ser plenamente feliz. Essa palavra devia ser banida do vocabulário nosso. Porque a gente tem que ser pleno. Gente, vai ser pleno porque a gente foi espírito puro. Agora não dá, não vai rolar aqui na Terra. Aí a pessoa vai se frustrar, achando que só ela, lá no Instagram, não está colocando aquelas fotos lindas e maravilhosas, que só da família dela não é perfeita. As famílias não são daquele jeito que aparece lá. Não é verdade? Mas infelizmente tem essas coisas. Então nós precisamos entender isso. E nos posicionar de maneira equilibrada, buscar ocasiões de sorrir, né? Então a lua está linda e maravilhosa, vamos sorrir, a chuva acabou, né? Tem um monte de motivos para a gente sorrir. Não, a chuva vai acabar ainda, a gente vai sorrir ainda. Então é isso, é importante tomar essa decisão de ver as coisas boas da vida, porque Deus fez um mundo tão lindo para nós, não é? As flores, tem um monte de coisas lindas e maravilhosas para a gente olhar e para a gente sorrir, para a gente ser feliz, né? Então escolher não ficar azedo, porque quanto mais azedo a gente fica, mais obsessor a gente atrai, que vai deixar a gente com raiva, que vai deixar a gente com rancor, porque o obsessor, ele só reforça aquilo que a gente já tem, e ele vai piorar aquela situação conforme a gente não vai lutando contra aquilo. Por isso que eu estou colocando aqui essa questão, para a gente prestar atenção nisso daí. E aí, para a gente domar a raiva e o ressentimento, é uma questão, primeiro, de vontade, porque se a gente não quiser, não rola nada na vida, né? Então, a vontade da gente ser piloto de nós mesmos, porque a gente, às vezes, esquece que para eu melhorar alguma coisa,
eu preciso conhecer. Então, por exemplo, eu saí de casa hoje, coloquei o GPS, porque eu não conhecia o melhor caminho. Ele colocou lá que o melhor caminho era onde acabou tendo o alagamento, mas fazer o quê? Mas assim, a gente, na nossa situação de espíritos encarnados, tem muita coisa que nós não conhecemos de nós, porque a gente vai meio no piloto automático às vezes. A gente não raciocina o tempo todo, até porque o nosso cérebro, ele nos economiza. Eu não sei se vocês já buscaram um dia parar e pensar tudo que você fez desde que você se levantou. Se você lembra quando você levantou, escovou os dentes, olhou no espelho, penteou o cabelo, foi tomar café. Será que a gente lembra de tudo que a gente faz? Ou o nosso cérebro tem um monte de automatismos que a gente não lembra de muita coisa que nós fizemos, como aquele filme Clique? Lembram daquele filme Clique? Alguém aqui assistiu? Que o camarada foi clicando e não queria mais algumas emoções, né? Não queria mais as emoções, ele clicava e nunca mais ele passava por aquele tipo de situação. O nosso cérebro faz isso conosco, gente. A gente acaba não pensando. Por exemplo, se eu estou colocando o pé direito antes do esquerdo, a hora que eu levanto, se eu vou começar com os dois pés, a gente não pensa nisso mais. Como andar, nós não pensamos mais nessas coisas. Se eu começar a pensar, você acaba tropeçando, né? Então, nós somos meio que prisioneiros dos nossos hábitos. É importante assumirmos o comando das ações que nos incomodam. Para isso, para a gente ser o piloto desse trem, né, dessa locomotiva, e não ficar lá no vagão de trás, vendo as coisas passar, e não vai passar, porque daí eu vou reencarnar no mesmo trem, sendo de novo passageiro, e não mudando a minha vida. Esse que é o problema. Ou às vezes, em vez de eu estar na primeira classe, eu vou lá para a terceira classe, porque a gente retroage materialmente, se for o caso, não espiritualmente, não intelectualmente, mas lá no material a gente retroage também. Então, é importante entendermos isso, e aí, usarmos a nossa capacidade de refletir e reservar um horário no dia. Tem gente que não consegue fazer isso à noite porque dorme, mas reservarmos um horário de qualidade para refletirmos. Estamos aqui no começo do ano, né, há 350 dias para o final do ano, ainda dá tempo da gente refletir e buscar mudanças ainda, resoluções de ano novo, efetivas, que nós consigamos revisar todos os dias, porque não adianta a gente olhar 15 para meia-noite e buscar ver o que fiz no ano, que não vamos lembrar mais o que eu fiz no dia 2 de fevereiro, no dia 10 de janeiro, não dá mais para lembrar. Eu não lembro mais, vocês lembram? Os erros que vocês cometeram, os acertos no dia 3, eu não consigo lembrar mais. Então a importância de fazer isso diariamente, como o livro dos Espíritos nos recomenda, na questão 919A, que eu recomendo vocês lerem de lição de casa, é uma página e meia, lá tem um roteiro de como fazer isso aí, é bem legal, né? E praticar a empatia. A empatia é muito importante, a misericórdia, a compaixão. Tem gente que fala assim, o pior sentimento que eu posso estar sentindo por alguém é pena. Depende, pode ser desprezo, pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser outros. A pena, se for uma peninha só, do ponto como se fosse uma compaixão, uma misericórdia, uma empatia, né? Porque você fala, poxa vida, se eu estivesse naquela posição, eu ia estar mal mesmo, ia ser muito complicado. Por que é o pior sentimento? Será que é porque a gente não consegue olhar para nós, os nossos defeitos? E se as pessoas soubessem os nossos defeitos, elas também não iam ficar com pena da gente? É que a gente não traz os nossos defeitos claros aqui na minha testa, não é? Mas se eu trouxesse, talvez muita gente fosse ficar com pena também de mim. Então é importante a empatia, que não é pena, que é você se colocar no lugar do outro, mas é um estágio, né, mais avançado, mais evoluído, né? É muito importante, porque se eu não consigo me colocar no lugar do outro, como é que eu vou deixar a minha raiva excessiva para trás? Se eu não consigo entender que da mesma maneira como eu estou caminhando na minha evolução, ele também está, eu não consigo estar certo o tempo todo, então eu não vou conseguir jamais passar por isso nessa encarnação. E eu vou ter que voltar de novo
e aí eu vou estar perdendo o meu tempo. Então a empatia é muito importante, entender que nós não somos a última bolacha do pacote, o mundo não gira ao nosso redor e nós precisamos olhar para o próximo. Se nós não olharmos, nós não vamos sair da nossa mesmice, não vamos evoluir como espíritos, não vamos, não tem outra maneira, né? E aí a oração é muito importante, porque não só à noite ou de dia, mas o tempo todo, quando a gente sentir que a gente está fraquejando, elevar o nosso pensamento a Deus. O nosso anjo guardião está ao nosso lado a hora que a gente chamar, e a hora que nós pedimos por ele, para nos dar realmente coragem, resiliência, intuição, para a gente mudar para melhor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está dito que essas coisas ele dá sempre, que Deus dá sempre para nós quando a gente pedir com fé. Então, se a gente pedir coragem, resiliência, ele vai nos dar coragem e resiliência, vai nos dar inspiração para sair da situação ruim. É promessa séria. Então, vamos realmente crer e praticar isso. Chamar por ajuda, porque sozinho é mais difícil, sozinho é muito complicado, né? E aí, outras práticas importantes que nós precisamos tomar, né? A pressa nos faz ficar com mais raiva e tomar algumas conclusões mais sérias ainda. O mundo hoje está cada vez mais apressado, né? Porque hoje tem carro, tem o celular, que você tem um computador na sua mão, né? Antigamente não tinha essa moleza. Então a gente hoje não tem mais paz, porque está tudo ali, aquela pressão toda, e a gente acaba concluindo de maneira muito rápida. E isso é muito negativo, porque geralmente a pressa exacerbada, ela gera erros de julgamento, erros de ação, e muitas vezes isso vai se traduzir em eu estar concluindo que eu estou certo e eu estou errado, e eu vou ficar com raiva dele, porque eu sempre vou estar concluindo que eu estou certo, porque nós temos um ego gigantesco, e nós somos egoístas mesmo, e aí vai só exacerbar essa conclusão que nós temos, que o mundo realmente não presta, e eu tenho um mar de raiva, que às vezes a gente nem sabe por quê, e a gente não consegue dar conta dele. Então é importante a gente desacelerar e entender as razões, por que nós estamos com raiva, o que está acontecendo, antes de reagir, pensar 2 ou 3 vezes. E a paciência, ela vem também daí, me ajuda a eu controlar a minha raiva. Então eu estou com vontade de esfregar a cara na parede do meu irmãozinho, né? Não vou esfregar a cara dele na parede, vou respirar bem fundo, rezar, pedir ajuda, mas não vou fazer isso. O médico está atrasado 2 horas. 2h30, eu não levei livro espírita para ler naquele dia, podia ter lido vários capítulos daquele livro maravilhoso do Emmanuel, não é? Mas não levei. Não adianta ficar com raiva dele, gente. Médico é assim mesmo, infelizmente, não é? A maioria, não todos, a gente tem que ser justo, mas a gente tem que estar preparado para as coisas. Nós sabemos como o mundo funciona, então vamos nos preparar. Não adianta toda vez ficar com raiva. Vai resolver alguma coisa? Vamos exercer a nossa capacidade de sermos espíritos evoluídos e vamos ter mais paciência. E aí, a paciência se traduz também quando a gente está conversando com alguém. Nós temos 2 ouvidos e uma boca para falar menos do que a gente ouve, não é assim que funciona? E o que a gente faz? Fala mais do que ouve. E aí, como a gente também está com pressa, a gente vai reagindo, a gente vai acabar sendo agressivo. Uma das coisas, quando você lê lá a escala espírita, uma das características dos espíritos, nós, né, imperfeitos, lá no comecinho, é a incapacidade de verbalizar as coisas de maneira mais gentil. Nós temos essa característica de sermos mais agressivos na verbalização. Então é uma luta que nós precisamos vencer também. E como fazer isso? Praticar a nossa comunicação não violenta, procurar entender que a minha voz, ela tem um efeito, e Tiago fala isso, como se fosse o fogo, que pode colocar fogo numa floresta, a língua, né? Como se fosse um fogo.
E Emmanuel dizia, né, que ali é como se fosse flecha, ela pode realmente acertar alguém e ferir a pessoa de maneira muito grave, né? E Tiago também nos pede na carta que ele escreveu, ele pede para a gente ser rápido para ouvir, realmente, pronto para ouvir, e lento para falar e lento para ter rancor, porque se a gente não desacelerar a nossa fala, o nosso espírito, nós vamos estar cada vez mais ficando mais coléricos e não menos coléricos. Isso ele já falava há 2000 anos. Né? E o perdão, por que o perdão é importante? O que o perdão tem a ver com a raiva e com o ressentimento? Com o ressentimento tudo, não é? Porque aqui no caso do filho pródigo, você imagina o filho pródigo chegando lá e o pai falando, meu, você está de sacanagem comigo, você pediu toda a herança, né? Meu, não dá, né? O cara foi ao encontro do filho, ele nem esperou o filho falar nada, não é? Porque essa é uma parábola que fala de Deus com relação a nós, não é? E como é que a gente faz? A gente faz o contrário, não é? Não vou perdoar nada, imagina, né? O nosso orgulho fala bastante alto, então entender que o nosso orgulho, ele trabalha contra o perdão, né? E contra a nossa evolução espiritual, e aí faz a gente cada vez mais guardar mágoa, rancor do outro e ficar a cada vez mais realmente guardando o passo aqui na Terra, né? Andando como Siri, como a gente fala, né? E encarnação Siri, você só fica andando de lado, moralmente, não é? E aí, gente, para encerrar, lembrar que nós todos estamos no mesmo oceano, né? A Regina diz que nós não estamos no mesmo barco, e ela tem razão, né? Porque uns vão de jangada, outros de iate, não, de barquinho, né? Cada um no seu barco, mas o oceano é o mesmo. A dificuldade que nós temos é a mesma, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas se a gente não começar a se esforçar, a gente nunca vai conseguir. E aí, em comunidade é mais fácil, aqui na Casa Espírita é mais fácil a gente fazer algum trabalho juntos, buscar conviver com o próximo, porque isso nos ajuda a sermos mais tolerantes, a entender um pouco mais o lado do outro e buscar praticar mais a indulgência com o próximo. Dessa maneira a gente consegue. E se não conseguimos, temos o atendimento fraterno, temos também psicólogos e outros profissionais à nossa disposição, porque a caminhada não é fácil. E não adianta negar os nossos problemas, é importante entender que temos sim que domar a nossa raiva e o nosso ressentimento. Né? Muito obrigado a todos. Você quer que eu faça a prece? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, que é nosso irmão, mestre, no nosso modelo e guia. Agradecer a espiritualidade dessa casa que nos acolhe sempre, pedir para que nós possamos voltar aos nossos lares em segurança e que consigamos domar um pouco mais as nossas más paixões e nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja. A chuva não passa, gente. Opa. Oi? Obrigado a você. A chuva não